Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Leandro e eu sou estudante de Psicologia na Faculdade Sezuca e faço parte do CEP, do Serviço Escola de Psicologia. E esse é mais um vídeo da Oficina de Parentalidade Pós-Divórcio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alienação parental. O que é alienação parental? A alienação parental é uma interferência na formação psicológica do adolescente e das crianças. Quase sempre está ligada a um processo de divórcio. E nesse processo de divórcio, um dos pais faz uma campanha de difamação do outro pai, do outro genitor. Ele tenta romper a relação entre filhos e o outro genitor, tenta quebrar essa relação afetiva. Muitas vezes, por uma relação conflituosa, esse pai, esse genitor, que é o alienador, ele quer usar os filhos para atacar o outro genitor. Isso é bastante prejudicial para todo mundo, para todos da família. Essa alienação, basicamente, essa campanha contra o outro genitor, é basicamente falar mal, ressaltar todos os aspectos negativos e criar uma imagem muito negativa do outro genitor para os filhos. Muitas vezes feito através de jogos, né? Como, por exemplo, ficar usando os filhos como espião da outra casa. Então, o alienador, ele quer ficar sabendo informações, quer ficar perguntando informações da outra casa, e se a outra pessoa já está em um novo relacionamento, se já tem uma outra relação. Também pode usar questões financeiras para fazer a alienação. Se o genitor não consegue pagar a pensão, o genitor alienador usa isso contra. Então fica falando mal que não paga a pensão, que não vai poder fazer a visitação por causa disso. Também, né, tenta usar várias formas de impedir a visitação normal que o outro genitor tem direito. Muitas vezes afasta os filhos do outro genitor simplesmente mudando de endereço sem avisar. Também muitas vezes pode negar informações escolares, informações básicas, né? E a alienação, ela pode ser feita também não só contra o outro pai, mas também contra toda a família. Pode tentar botar os filhos contra os avós, contra os padrinhos, contra os tios, contra toda a família do outro genitor de um modo geral. E sempre da mesma forma, sempre usando as mesmas táticas, que é falar mal, que é fazer com que a imagem do outro seja negativa, seja ruim. Dizer sempre que o outro não serve, que o outro não cumpre com as suas obrigações. Então essa imagem negativa vai se consolidando, o genitor que faz a alienação vai trabalhando psicologicamente, vai minando psicologicamente os seus filhos, o que traz bastante sofrimento, porque com o tempo os filhos eles podem começar a apresentar quadros de ansiedade, quadros de depressão, podem passar a ter dificuldades na escola, podem passar a ter atitudes agressivas contra colegas, contra o próprio genitor alienado, e isso vai destruindo gradativamente a relação de todos. Claro que nem tudo é alienação. Muitas vezes existe um afastamento natural dos filhos em relação a um dos genitores, por questões de afinidades, muitas vezes, né? Os filhos podem se identificar, por exemplo, os meninos, por exemplo, eles podem se identificar mais com o pai, né? E as meninas podem se identificar mais com a mãe. Então haver uma aproximação natural em função disso. Mas também pode haver assim, um afastamento de um dos genitores por questões de violência. Se durante o casamento e no processo do divórcio houve violência, as crianças talvez, os filhos, né, talvez passem a ter uma atitude de proteção ao genitor que foi agredido, né? Então, se houve violência contra os filhos e contra um dos genitores, isso pode aproximar os filhos do genitor que sofreu a agressão. Então, nem tudo é alienação. E é muito importante, muito importante ter cuidado e calma nessa avaliação se houve alienação ou não. Porque tanto a alienação quanto a falsa acusação de alienação são crimes e são graves. Então,
tem que se ter muita calma. Claro que é importante avaliar isso sempre, porque os filhos são muito prejudicados. Não só os filhos, mas a família toda, porque durante a alienação, os filhos tendem a se afastar do genitor que está sofrendo a alienação. Mas com o tempo, com a idade, conforme os filhos vão se tornando maiores, eles muitas vezes acabam percebendo que sofreram alienação. E isso acaba trazendo uma revolta. E eles se voltam contra o genitor que fez a alienação. Então eles estão em um processo de estar afastados ou se afastando do genitor que está sofrendo a alienação, e daqui a pouco se deparam com a realidade que foram manipulados, né? E aí passam a se revoltar e também se veem assim, com a tendência a se afastar também do genitor que fez a alienação, né? Então isso desestrutura a família toda de uma forma muito dura, muito nociva. Como já foi dito em um outro vídeo, quando existe o divórcio, isso por si só não acaba com a família. A família não acaba. Ela só se reestrutura, ela se reorganiza, né? Mas quando tem a alienação, essa reorganização ela fica muito difícil, ela é muito complicada. E aí então tem que se ter todo um processo terapêutico para conseguir minimizar, diminuir ou reverter todo esse processo que é muito nefasto para a família. Então, se está havendo alienação na família, é muito importante procurar ajuda terapêutica para os filhos e para os pais. E em muitos casos também é necessário procurar uma ajuda jurídica, porque como eu havia dito antes, a alienação parental é crime, e é um crime grave, e é um crime muito nocivo para todo mundo. Ok, eu acho que mais ou menos a gente conseguiu falar, dar um panorama breve sobre a alienação e do quanto ela é prejudicial, de quanto ela é ruim e do quanto nós temos que evitar. E é possível evitar a alienação, né? A gente tem que perceber que a relação entre o pai e a mãe é uma coisa e a relação entre os pais e os filhos é outra. O processo do divórcio, ele não pode ser motivo para que os filhos sejam colocados contra um dos pais. A imagem dos pais tem que ficar intactas. A relação entre pais e filhos é uma coisa, a relação entre pais, entre o casal é outra. Ok? Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Sigam nos acompanhando. Até a próxima e fiquem bem.